Depois do desastre que foi a PEC da blindagem e dado o impasse do projeto de lei da anistia, o Congresso agora começa a se debruçar no projeto que vai isentar de imposto de renda os brasileiros que recebem até R$5.000 por mês, além de diminuir a alíquota de quem ganha entre 5 e 7 mil e pouquinho. Quando isso passar, e vai passar, é um golaço do Palácio do Planalto. Aliás, é mais do que isso, tá? Se Lula vier a ganhar a eleição no ano que vem, e essa vai ser uma eleição bastante disputada, dá para arriscar e dizer que se uma única política dele contou para a vitória, é essa. Quer entender por quê? Essa é uma Câmara dos Deputados de oposição. Aliás, é a primeira Câmara de Deputados muito de oposição da nova República. Então a coisa é muito difícil para eles. Fizeram de tudo para não votar essa isenção. Não querem porque é bom para o governo. Claro, eles todos vão tentar tirar uma casquinha, lembrar o eleitor de que votaram a favor, fui eu. Mas é muito popular, é bom para o governo e é ruim para a direita. O que eles fizeram, os deputados? Tentaram negociar. A gente apoia a isenção, vocês do governo nos ajudam na PEC da blindagem e seguram aí a oposição de vocês à anistia. Alguns deputados de esquerda até embarcaram nessa. Não adiantou. A anistia enguiçou. É impopular, tá? Os deputados do Centrão preferem não tocar nesse negócio. Tem a pressão dos bolsonaristas e aí enroscou pelo seguinte: o que o Centrão topa encarar é a diminuição das penas. Michel Temer, Paulinho da Força e Aécio Neves estão tentando chamar a coisa de lei da dosimetria. Diminui as penas máximas dos crimes contra a democracia. Resultado, a turma lá do 8 de janeiro vai ter uma redução tão grande que já pode ir para casa. Os mandantes ficam presos há pouco tempo. Jair Bolsonaro, por exemplo, teria a pena reduzida de 27 para 16 anos, o que quer dizer, na prática, que só fica preso mesmo uns 3 anos. Pois é, vai estar solto quando o próximo presidente estiver pelo meio do seu mandato. É um desaforo, mas de que adianta? O Centrão quer ajudar os caras, mas os bolsonaristas não querem ser ajudados. Eles só topam anistia total, que o Centrão não quer entregar. Eles, que são brancos, que se entendam. A Câmara dos Deputados, então, tentou negociar para votar na isenção do IR. A PEC da blindagem morreu, a lei da anistia ou da dosimetria empacou, e aí os excelentíssimos senhores parlamentares tiveram de lidar com o imposto de renda. Na prática, o bicho é o seguinte: você quer dizer que é contra quebrar o galho com o IR da classe média baixa? Pode dizer, mas o governo vai fazer uma festa. Então é melhor não, né? É melhor abraçar. O problema não está resolvido. Pega, por exemplo, a questão da responsabilidade fiscal, que é chave. Se o governo abre mão aqui de ganhar os impostos, precisa recuperar com impostos ali. A proposta do ministro Fernando Haddad, da Fazenda, é cobrar uma alíquota maior de quem ganha a partir de R$600 mil por ano. A coisa vai aumentando numa rampa mais ou menos lenta. Aumenta um pouquinho para esse pessoal, aumenta mais para quem ganha mais de 1 milhão e por aí vai. Tem uma série de medidas no meio. Tirar umas deduções aqui, incluir imposto em rendimento de capital e dividendos. Isso é para quem ganha com dinheiro investido, para que esse pessoal entre na conta, né? Haddad diz que os super ricos devem arcar com a maior parte da diferença. A Câmara quer dar isenção para os mais pobres, mas hesita em cobrar dos mais ricos. Como esse projeto vai ficar de pé no final? Bem, a gente não tem como saber ainda, mas ele está caminhando, está andando. E quer saber de uma coisa? É justo. O Brasil é muito desigual. Como boa parte do imposto que todos nós juntos pagamos está no consumo, nas coisas que compramos, no supermercado, nas roupas, pobres já pagam relativamente uma parcela grande demais dos impostos que o governo arrecada. É hora de algum tipo de ajuste começar a vir. Mas você entende por que essa medida, sozinha, pode influenciar pesadamente na eleição presidencial do ano que vem? Bem, aí a gente precisa mergulhar nos números. Não nos números das tarifas. Isso é complicado e cá entre nós é meio chato. Precisamos mergulhar num troço mais fascinante. Nos números que mostram quem é o povo brasileiro, como ele se distribui, quem vota em quem e por quê. Então vem comigo. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Antes de a gente seguir, quero compartilhar uma novidade que estou super feliz em dividir.
Um dos melhores filmes que o meio já produziu, O Julgamento do Século, ganhou um epílogo. Depois da condenação de Bolsonaro e dos seus aliados pela tentativa de golpe de Estado, a gente reabriu a sala de edição, refez a linha do tempo e costurou as peças que faltavam. Agora, o arco fecha. Assina o Meio Premium e assista já no nosso streaming. Você não vai se arrepender. E esse é o ponto de partida. O Brasil tem 213 milhões de habitantes. Dessa gente toda, aproximadamente 150 milhões são eleitores. Ficam de fora apenas quem não foi obrigado a tirar ainda o título por ter cruzado os 18 anos. Hoje, quem ganha até R$3.000 por mês já é isento de imposto de renda. E bem, essa turma já vota em Lula majoritariamente, tá? Para eles, nada muda. Para o governo também. Muda para dois grupos. O primeiro é o que ganha entre R$3 e R$5.000 por mês. São quase 22% dos adultos brasileiros. A gente está falando aí de aproximadamente 34 milhões de eleitores de classe C. O segundo grupo importante é o que não vai ter isenção, mas vai pagar bastante menos imposto. Quem ganha entre R$5 e R$7.000 por mês, mais ou menos 7% dos adultos, com 11 milhões de eleitores. Estamos falando de quase um terço dos eleitores, um corte entre a classe C e a B-, mais ou menos 45 milhões de pessoas. Números aproximados, mas que dão uma ordem de grandeza. A gente tem muita pesquisa para entender quem essas pessoas são. Estou usando aqui números do IDEA, da Quest, do IPESP, do IPEC e da Atlas, principalmente nas pesquisas divulgadas de agosto para cá. Mas guarda aí a seguinte informação. Quem ganha até 2 salários mínimos tem a mais alta rejeição a Bolsonaro. Não suporto o cara. Quem ganha mais de 5 salários mínimos tem a mais alta rejeição ao Lula. Não quer nem ver. Qual é o maior terreno em disputa? O brasileiro que recebe mensalmente entre 2 e 5 salários. Adivinha de quem a gente está falando? Pois é. O grupo com isenção total hoje se distribui da seguinte forma: 40% a 45% vai de Lula num segundo turno genérico. 30% a 35% vai de Tarcísio, Ratinho ou quem for a oposição. E tem algo entre 20% e 25% dessas pessoas que ainda não fizeram a cabeça, mas podem ir para qualquer um dos dois lados. O segundo grupo, que vai ter o imposto diminuído, é ainda mais importante para Lula. Nessa turma, ele tem entre 35% e 40% de intenção de voto. O opositor tem entre 38% e 43%, ou seja, tem mais apoio. A diferença é pequena, mas tem mais. Indecisos vão de 18% a 25%, dependendo da pesquisa. Agora esquece os números. Quem são essas pessoas? Moram principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil. Vivem em cidades médias ou principalmente cidades grandes. Tem um perfil, deixa eu aqui trazer um palavrão do qual a esquerda não gosta, tem um perfil empreendedor. Não são particularmente fiéis a nenhum grupo político, são mais para conservadores, acreditam em trabalho, acreditam em meritocracia. Quem se esforça mais merece mais. Defendem ordem, punição forte para crime. Não gostam de programas focalizados de distribuição de renda. Esse pessoal desconfia de programas como Bolsa Família. O valor para eles, que levam uma vida muito dura e fecham um mês após o outro com muito sufoco, é o do trabalho. Mas olha só, gostam e querem um estado de bem-estar social. Esperam do governo que ofereça segurança pública, saúde pública, educação pública com qualidade. E não rejeitam a isenção ou mesmo a diminuição da alíquota do imposto de renda, pelo contrário. Consideram que é um prêmio pelo seu esforço, que é real. Esses brasileiros são funcionários públicos de nível médio, são assalariados formais, pequenos empreendedores ou mesmo autônomos de renda estável. Motoristas de Uber tem um monte aí no meio, tá? Isso aqui é um jogo, gente. Cada voto que um candidato tira do adversário no segundo turno vale por 2. Um a mais para si, um a menos para o outro. E nós estamos falando aqui de uma eleição que vai ser disputada voto a voto, como foi a de 2022. Uma eleição que vai ser decidida pela preferência de quem não quer nem Lula nem Bolsonaro, que preferia um terceiro.
Quanto mais bolsonarista for o candidato no segundo turno, mais fácil para Lula, porque o antibolsonarismo entre os indecisos é maior do que o antipetismo. Quanto menos bolsonarista for o opositor, mais difícil a eleição. Então, não foi um bom governo esse, tá? A turma de esquerda fica chateada, mas é verdade. É um governo sem marca, que fez pouca coisa. Chamou mais atenção para a política externa do que para a política interna, e nessa área só agradou os eleitores muito de esquerda. Todo o resto viu ali um presidente que gosta mesmo é de um ditador amigo. A sorte da Lula, sabe? A sorte do Lula é a contaminação da direita pelo bolsonarismo. E ora, Lula de burro não tem absolutamente nada. Se ele terminar reeleito nessa batalha morro acima, terá sido por causa dessa isenção. Ele tocou com um imenso benefício, um benefício justo, nos brasileiros que mais importam na decisão. A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, olha, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.